tendo em vista essa imensa gama de situações que podem levar a um trauma, evidentemente, nós vamos aqui hoje simplesmente focalizar o atendimento inicial ao traumatizado, que é uma etapa importante e que, mas na realidade apenas é uma etapa de um conjunto, de um atendimento muito mais complexo. Então, exatamente, tendo em vista a imensa variedade de causas etiológicas e as respostas individuais de cada doente, então a pergunta diz, então, quais são as variáveis que podem interferir nos resultados do atendimento? É uma pergunta difícil de responder, por quê? Depende do perfil do doente, da natureza do trauma, da natureza das lesões, das repercussões sistêmicas, do atendimento que é prestado. Afinal, existe uma série de variáveis. Daí é muito difícil estabelecer regras rígidas e fixas no atendimento integral, global ao traumatizado. Entretanto, tem algumas regras fundamentais no atendimento inicial, que se fundamentam em alguns princípios básicos que devem ser obedecidos. Basicamente, tem que se fazer uma avaliação primária, uma reanimação, e depois da avaliação primária e reanimação, lembrar que o traumatizado, até que se faça um tratamento definitivo, ele deve ser acompanhado por etapas, frequentemente, sem muita demora, de preferência pelo mesmo profissional, para evitar que surjam heterogenias. Nós vamos aqui nos concentrar basicamente na avaliação primária e na reanimação, que são as etapas que devem ser adotadas por qualquer médico que atende qualquer paciente traumatizado. Quais são os princípios básicos? São esses daqui mencionados no A, B, C, D, E. O A, que é a manutenção e a obtenção e manutenção de vias aéreas livres, que permitam, portanto, o fluxo de ar da atmosfera por pulmões e reciprocamente. O B é manter uma ventilação adequada, ou seja, fazer com que os pulmões possam realmente eliminar gás carbônicos e receber oxigênio adequadamente. O C é permitir que haja uma circulação adequada, de modo que interromper a hemorragia quando existe e tratar um choque. O D fala mais de lesões, digamos, da avaliação neurológica, e o E da avaliação integral completa do doente. O princípio óbvio do ABC qual é? Permitir a captação de oxigênio da atmosfera, levar o oxigênio até o sangue, pelos alvéolos, e daí até as células pela circulação. Basicamente, vocês estão vendo lá em cima os pulmões, o trenzinho que é na nossa circulação, e aqui mais por baixo os nossos órgãos, os nossos tecidos, e do lado esquerdo lá em cima o mesmo trenzinho levando o gás carbônico de volta para os pulmões, certo? Então, quando o indivíduo faz um esforço físico, realmente o que acontece? Que o trenzinho tem que correr mais depressa para dar conta do recado, de levar oxigênio nos pulmões. Agora, quando ele tem pouco sangue disponível, então vocês vejam aqui os vagões cheios de glóbulos vermelhos e aqui tem poucos vagões disponíveis. Então, na realidade, quando tem pouco volume sanguíneo, isso dificulta a oferta de oxigênio aos tecidos. Por outro lado, se o coração não funciona adequadamente, aqui o coração é a locomotiva aí que puxa, também demora para chegar oxigênio nos tecidos. E quando tem algum choque séptico, existem várias áreas de circulação colateral que desviam o nosso fluxo sanguíneo dos órgãos mais importantes para outros que são fruto de uma infecção grave, por exemplo. De qualquer forma, lembrem o seguinte, que quando vocês vão atender um paciente com vítima de um trauma, conversem com ele inicialmente, como é que você chama, o que aconteceu com você, e se ele der uma resposta adequada, significa, em lugar que ele respira adequadamente, significa que ele consegue respirar e captar oxigênio adequadamente, e o cérebro dele está funcionando, por isso que ele responde adequadamente, certo? E essas perguntas, na realidade, devem ser repetidas com frequência e de preferência pelo não médico, assim como as diferentes etapas devem ser realizadas, avaliação secundária, terciária e o tratamento, até o tratamento definitivo, devem ser feitas ou devem ser avaliações repetidas com frequência e de preferência pelos mesmos médicos.
E, obviamente, nessa avaliação secundária e terciária, pode ser realizados exames diagnósticos de complementares para orientar o tratamento. Até o tratamento definitivo, que obviamente deve ser realizado numa instituição adequada e por um cirurgião qualificado.